Fala pessoal, bem-vindos à jornada do engenheiro de dados do curso do transacional ao Big Data. Conforme nós vimos na aula anterior, nós criamos uma simulação de como transformar o nosso Data Lake em um ambiente transacional, ou seja, converter do nosso ambiente dimensional, que não sofre modificações, para um ambiente transacional que eu consigo fazer as modificações. Nós vimos aí que o Parquet ele tem uma limitação de modificação, eu não consigo fazer updates e deletes no meu arquivo Parquet. Então, para simular isso, a gente criou uma tabela de apoio e utilizando essa tabela de apoio como forma de controle aí dos nossos versionamentos. Então eu conseguia fazer algo próximo de um time travel, de um vacuum da vida. E para quem conhece Delta Lake, sabe que o Delta Lake faz time travel, faz um vacuum e faz transacional. Então se a gente for parar para pensar, tudo que eu fiz até agora foi equivalente ao que um Delta Lake faz. Beleza? Então na prática agora, na aula de hoje, a gente vai simplesmente usar agora o Delta Lake para fazer as mesmas coisas que eu acabei de mostrar para vocês. A diferença é que em vez de eu ter que ter uma tabela de apoio, onde eu tenho que controlar tudo isso manualmente, o meu Delta vai ficar encarregado de fazer isso. Então como que eu construo a minha estrutura Delta? Como é que eu faço com que a minha tabela ela seja Delta? Simplesmente chamando, em vez de Parquet, chamando aí o Delta. Beleza? Então, dessa forma, eu construo uma tabela no formato Delta. Maravilha? Então, o que a gente vai fazer agora é recriar as tabelas de pessoas no formato Delta, para que a gente possa simular os updates, os deletes e os inserts. Então, ele está recriando a tabela, beleza? Estou colocando ela dentro da própria camada Trusted, tá? Por que dentro da própria camada Trusted? Porque na prática é lá que ela deveria ficar. Ah, mas por que a gente não está falando de camada medalhão? Pô, a gente vai entender que a camada medalhão nada mais é do que uma forma lógica de separar os dados. No fundo não faz diferença assim, para o que a gente está fazendo, mas a gente vai levar isso sim para uma camada medalhão daqui a pouco. Maravilha? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Não muda nada do que eu tinha feito antes, a diferença é que agora eu uso um delta, tá bom? A diferença é que agora é um delta. Então vamos executar aqui novamente. Maravilha, vamos executar, tá rodando, deixa eu escrever, vai começar a consumir um pouco mais de recursos, deixa eu rodar ali, aí usando a nossa estrutura Delta, que já é uma visão transacional, a gente vai executar aqui um insert, porque a gente vê que o insert na prática funciona normalmente. A gente vai fazer aqui um update, para a gente ver que o nosso update funciona também normalmente. Vamos executar aí um select, para a gente ver o resultado das nossas ações. Já espera ele acabar aí o processo. Vamos executar aqui, para a gente ver o resultado. Guardar um pouquinho. Trouxe, ou seja, ele fez o update. Vamos fazer aqui agora um delete. Maravilha. Vamos executar novamente um select, para a gente ver que o delete não vai trazer absolutamente nada, até porque ele apagou tudo. E agora a gente vai brincar de time travel, ou seja, eu vou recuperar aquilo que eu apaguei, Então eu vou dar um describe history na minha tabela de pessoas, para eu poder visualizar tudo que aconteceu dentro dessa minha tabela. A gente vai ver que ele fez o update, fez a primeira escrita, criou, deletou. Aqui a gente verifica a versão. Então eu vou pegar a primeira versão de todas, para a gente ver que ele armazenou a primeira versão que foi executada, tá? Que é aquela sem update. Tá? Vou restaurar a minha tabela baseado na versão 1, ou seja, a tabela que até então eu tinha apagado, agora eu estou recuperando-a. Então, vou recuperar a minha tabela e vou executar novamente o meu select. Guarda ele finalizar ali. Tá rodando. Vou guardar mais um pouquinho, deve estar finalizando. Finalizou, beleza? Vamos agora executar de novo aqui o select. E ele vai trazer para a gente todo o conteúdo que havia sido apagado. Então a gente executou o time travel. E o vacuum, o vacuum é aquela estrutura que a gente falou, que na prática
ele recria a tabela, já fazendo a limpeza dos dados que na prática não são mais necessários. Lembrando que quando eu faço o vácuo, né, eu perco o meu histórico, né, eu não consigo mais voltar no tempo porque eu passo a ter essa limitação, né, porque eu apago, né, o histórico, então não tem como eu voltar mais atrás. Então é importante tomar cuidado em executar o vácuo, porque o vácuo, ao ser executado, te impossibilita de restaurar os seus dados. Por isso que é comum ter parâmetros de definição de datas, né? Do tipo, ó, vai rodar um vácuo daqui a 30 dias, vai rodar um vácuo daqui a 180 dias, porque aí você consegue ter um controle aí de histórico, né? Até onde você consegue voltar no tempo, beleza? Então eu espero ele finalizar aí, ele tá rodando ali, deve demorar ali mais um pouquinho. Enquanto isso, vamos abrir aqui o nosso Mini.io, vamos entrar aqui no Trusted. Vamos entrar aqui na tabela de pessoas Delta, a gente vai ver que a gente tem aqui os nossos arquivos Parquet, né? E a gente tem o Delta Log. O que seria o Delta Log? Seria aquela nossa tabela TTL de pessoas, que é aquela tabela de apoio que a gente criou. Então, na prática, aqui ele está usando como se fosse um Delta Log, beleza? Então, tudo que a gente fez ali manualmente, o Delta faz de maneira automática para a gente. Ó, aqui ele finalizou, né, o vácuo, com isso ele recriou a tabela, e com isso a gente finaliza o conceito de Delta. Maravilha? Então agora a gente entendeu, né, o que é um Data Lake, né, que é um ambiente que simula o dimensional, não oferecendo capacidades de modificação, né, ele é imutável. Aí a gente converteu ele utilizando estratégias internas nossas para criar um ambiente próximo do transacional. Então a gente começa a ter capacidades de update, delete, etc. E a partir daí a gente usa uma ferramenta específica para isso, que é a nosso Delta. Tá? Que nos dá a possibilidade de usar algo próximo do que seria aí um Delta Lake, perfeito? E aí alguém vai se perguntar assim, tá, mas e o Lake House? O que é o Lake House? Na prática, o Lake House nada mais é do que uma estrutura focada na junção do Data Lake com o Delta Lake, com a camada de governança, né? Então o Lake House nada mais é do que a junção do Data Lake, Delta Lake, com a pitada de governança para que haja controle de tudo que está sendo feito. Maravilha? E dentro do Lake House você pode trabalhar com os arquivos no formato Delta, você pode trabalhar com os arquivos no formato UD, que é muito bom para quem trabalha com streaming, e podem se trabalhar com arquivos no formato Iceberg, que também é muito bom quando se fala do ponto de vista de governança. Maravilha, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar. Lembrando que na nossa próxima aula a gente já vai entrar na parte de streaming, a gente vai entrar lá no uso do Debezium, então a gente vai se aprofundar no conceito de streaming. E quando a gente estiver falando de streaming, a gente tem um curso específico de streaming que chama-se Streaming de Dados, o futuro da análise em tempo real. Então é nesse curso que a gente vai se aprofundar bastante em streaming, tá? Nesse curso, nas próximas aulas, a gente vai apenas mostrar, né, como trabalhar com streaming de maneira simplificada, mas é nesse curso de streaming de dados, né, o futuro da análise em tempo real, que é onde a gente vai se aprofundar nos conceitos de streaming. Beleza? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até uma próxima.